Fala galera, beleza? Bem-vindos ao Lar Cabral. Para quem não nos conhece ainda, eu sou o Alemão. E eu, a Thaís. E nós estamos construindo. E no vídeo de hoje vamos falar sobre 5 erros que cometemos aqui na nossa obra. E o erro número 5, gente, é um erro que a maioria das pessoas que vão construir cometem esse erro e ele é o mais caro da obra, acreditem. Então não percam esse vídeo, assistam até o final e vem com a gente. Mas antes, só não esquece de deixar o like aqui no nosso vídeo, ajuda demais aqui pra gente, tá bom? A gente já errou bastante aqui, vocês vão aprender bastante com nossos erros, então a gente merece like, né amor? Muito, Não muito. esquece de deixar o like aqui, gente, por favor. E já aproveita, se inscreve no nosso canal que tá aqui embaixo, porque toda semana nós lançamos 2 vídeos novos falando sobre obras, então tem muito conteúdo aí pra vocês. Bom, gente, sem enrolação, vamos logo pro nosso primeiro erro. O nosso primeiro erro aqui na obra foi não ter feito a sondagem de solo, né, que é o estudo de solo que a gente já construiu na nossa casa, e os nossos projetos complementares, e aí entra o hidrossanitário e o elétrico. E na verdade, gente, o nosso erro não foi bem esse. O nosso erro, na verdade, foi não saber escolher um bom profissional para fazer o projeto da nossa obra, né? Na verdade, quando a gente veio construir, o condomínio exigiu o projeto arquitetônico e a gente foi no primeiro engenheiro que a gente encontrou, que inclusive foi indicação aqui do condomínio quando a gente comprou, e fez nosso projeto com ele. Ele fez o projeto, olhou pra gente e falou assim, olha, é melhor vocês fazerem o estrutural, porque é um sobrado, né? E a gente fez o estrutural. Só que só isso, gente, ele entregou pra gente o projeto legal e mandou a gente fazer o projeto estrutural, que ele falou como engenheiro, a gente nem teve contato com o engenheiro, Nem, né? contato zero. Ele pegou o projeto estrutural do engenheiro e entregou tudo pra gente. Ponto. Depois de muito tempo que a gente veio descobrir que precisava fazer os projetos complementares, que precisava ter feito uma sondagem de solo. E hoje a gente sabe o quanto isso poderia ter feito a gente economizar na obra, né? Porque a nossa fundação aqui, sem um estudo de solo, ela pode sim estar superdimensionada. Ou seja, a gente pode estar usando muito mais ferro do que precisava, com uma fundação muito mais robusta do que precisava e ter gastado dinheiro a mais. Logo na fundação, gente, que é uma das etapas mais caras da obra na parte bruta da construção de uma casa. Então a gente pode ter gastado dinheiro a mais e se for isso, até vai. Pode ser que o projeto esteja de acordo e nosso engenheiro chutou certo, mas gente, isso é muito difícil, você chutar alguma coisa certa. Ou pode ser que a nossa casa tenha problemas estruturais. E aí, gente, isso é uma coisa muito comum de acontecer nas casas, que são trincas e rachaduras que são decorrentes de recalque na estrutura, né? Quando a estrutura da casa, o pessoal fala que assenta, né? Só que ela pode assentar assim, ela pode assentar assim. Aí depende de como que a estrutura vai reagir, o solo vai reagir. E aonde causa essas trincas, fissuras, rachaduras, que daí é pro resto da vida, gente. Então, assim, tomara, né, amor, que aqui em casa a gente não tenha isso. Nada. Mas pra gente não ter feito a nossa sondagem de solo, pode sim que aconteça ou que esteja muito superdimensionada. E nesse caso a gente gastou muito dinheiro à toa, então a gente considera sim um erro aqui da nossa obra, por falta de informação, por falta de saber um bom profissional. Então, se você está pensando em construir, não escolher seu arquiteto ainda, façam todos os projetos que vocês conseguirem fazer, porque podem ter certeza que além de economizar, é um excelente investimento, porque a casa é um projeto para a vida toda, né? A gente investe muito dinheiro aqui, então vale muito a pena. Até complementando esse primeiro erro aí, que é sobre a escolha do arquiteto para fazer o primeiro projeto, né, que é o projeto arquitetônico. Gente, no grande geral, não vou nem falar que é só o nosso arquiteto. Pelo que a gente viu, a maioria dos arquitetos e engenheiros não estão indicando os projetos complementares que os coleguinhas também engenheiros deveriam fazer. Então, assim, cara, se vocês que são profissionais não apoiarem um ao outro, velho, não é eu, a Thaís, que vai mudar o mundo, você entendeu? Principalmente porque a gente que é cliente, a gente é leigo, a gente não estudou pra isso, a gente não sabe que existe nem, a gente não sabia nem que era um projeto arquitetônico, né, amor? Quem dirá os outros projetos? Então, eu acho que é sim obrigação do profissional orientar os clientes. E no nosso caso, o nosso engenheiro não orientou a gente de nenhuma forma em relação a isso, e por isso que a gente errou nesse primeiro erro que a gente teve aqui na construção da nossa casa. Pra começar, na minha opinião, ao meu ver como profissional, porque pra quem não sabe, tanto eu como a Thaís, nós somos contadores registrados junto com o Conselho Regional de Contabilidade e o Conselho Federal de Contabilidade. E, gente, como que um profissional registrado aceita fazer um projeto
sem um estudo prévio do que ele vai fazer, sobre um estudo prévio do solo em que ele vai ter que fazer um projeto. Então, assim, ao meu ver, o nosso engenheiro que fez o cálculo estrutural aqui, ele jamais deveria ter aceito fazer o nosso projeto estrutural sem uma análise de sondagem de solo. Mas eu acho que eles estão tão cansados de bater na tecla com alguns clientes e alguns clientes não querem saber o que é, que hoje eu acho que a maioria deles parou de oferecer. Então assim, primeiro você tem que chegar, oferecer para o seu cliente de tudo que ele pode precisar. Se o seu cliente falar que não, aí você já tira o seu da reta. A culpa não é sua. Se o cliente não quer fazer, a culpa é sua? Não tem o que fazer. Mas o problema foi que não foi nem nos ofertado a possibilidade desses projetos. A gente não sabia nem o que era cada um. Por isso que foi um erro. O erro não é nosso da gente não conhecer o projeto. O erro é dos profissionais que não falam sobre esses projetos. Se você é um profissional que fala sobre esse projeto e o cliente não quer fazer, meu amigo, legal, a culpa não é sua. Mas se você é um profissional que nem fala sobre isso e espera que seu cliente já chega sabendo, cara, desculpa, ele não estudou 5, 6 anos de engenharia, 5, 6 anos aí de arquitetura para ser obrigado a saber de alguma coisa. No nosso caso, nós estudamos as normas porque a gente quebrou a cara, a gente estuda, aprende para poder passar para vocês. Mas a grande realidade do povo brasileiro, a gente sabe que não é essa. E já que o Anderson falou em norma, né, eu li a norma de fundação e assim, um dos primeiros parágrafos lá no começo tá: é imprescindível, indispensável o estudo de solo para um cálculo de fundação, né? Não são com essas palavras, mas assim, a primeira coisa, antes de você fazer uma fundação, antes de você calcular uma fundação, você tem que saber o solo que você está trabalhando. Então, assim, é complicado, né, gente? Mas, enfim, que fique aqui o alerta para vocês, né? A primeira coisa, procurem um bom profissional, tá? Bom, e já que a gente está falando de projeto, vamos dar sequência aqui num erro que nos custou 10 mil reais. A gente pegou um bolinho de nota de 100, assim, 10 mil reais e fez, rasgou. Por quê? Porque na hora de decidir sobre o projeto, a gente não sabia diferenças de coberturas, o que era telhado, o que não era, como que funcionava. E o nosso arquiteto perguntou: qual que é o estilo de vocês? Porque, para quem não sabe, o arquiteto ele faz meio que uma pesquisa para saber o que o cliente dele quer. E ele fez uma pesquisa com a gente. O que vocês acham mais agradável aos olhos? O que vocês gostam mais? Telhado no formato aparente, que é o telhado que você consegue ver com aquelas telhas bonitinhas, ou o telhado embutido, que você não consegue ver as telhas, porém fica parecendo um caixote em volta, né? Que são chamadas platibandas que escondem um telhado. A gente analisou, pesquisou muito e a gente gostou mais do telhado embutido. Mas esteticamente, a gente não foi atrás de funcionalidade de nada. A gente viu a estética. Ele perguntou o que a gente achava mais bonito. Mais bonito pra gente é o telhado embutido. A partir daí começa o nosso segundo erro. Gente, para fazer o telhado embutido dá um maior trabalhão. Por quê? Primeiro você faz as platibandas, que são esse caixote para poder esconder o seu telhado. E essas platibandas, elas meio que são subdivididas lá em cima da laje. Por quê? Para não sobrecarregar nenhuma área do telhado. Então é meio que como uma área de laje quadrada de 100 metros, a gente estivesse dividindo nosso telhado em 2, 3 telhados independentes. Eu vou postar uma foto aqui para vocês irem acompanhando um pouco mais sobre como que é realmente a nossa platibanda. E, gente, a partir disso daí, o que acontece? Temos que levantar mini paredes de 1,5 m, 1,30 m, até 2 metros, por volta de toda a nossa segunda laje. Gente, isso é quase a construção de um novo pavimento, de um novo andar. E isso custa muito caro, porque bloco é caro, ferro é caro, porque a gente precisa fazer colunas para fazer a amarração dessas platibandas. A gente teve que chapiscar e teve que rebocar. Então só de platibanda, gente, a gente gastou 10 mil reais. Foi dinheiro jogado fora. Porque se a gente tivesse um pouco mais de conhecimento sobre como que funciona o telhado, a gente não teria optado nunca por um telhado embutido, que é sim o telhado que costuma dar mais problema. Meu pai mora aqui do lado, não tem 3 anos de casa feita, o telhado dele já está dando problema. Diversos vizinhos aqui dentro do condomínio têm problema com o telhado embutido. Telhado embutido é um negócio complicado e muitas vezes não tem profissional bom para fazer isso. Fora isso, se a gente tivesse pensado há, sei lá, 4 anos atrás, quando a gente fez os projetos, que a gente não queria nem telhado, que a gente queria ter feito uma laje impermeabilizada, no nosso caso um terraço, a gente teria feito platibandas pequenas no grande geral
e simplesmente onde vai ter mesmo o nosso terraço, que a gente teria feito uma platibanda, que na verdade seria um guarda-corpo para proteção de quem está lá em cima. Então, tudo vai de estudo, tudo vai de pesquisa e informação. Se você quer fazer um telhado embutido, ótimo, veja a viabilidade e a possibilidade de eliminar a maior parte de platibandas. Chamar um engenheiro que entenda muito sobre águas pluviais para fazer um esqueleto, né? Vamos dizer assim, bom, funcional, que reduz o maior número de platibandas. Faça a união entre essas águas ao invés da individualização. Porque imagina, você tem um telhado só com 3 bocais, se um bocal dá problema, legal, você tem mais 2 que suportam ali para uma emergência. Se você tem 3 telhados separados, no nosso caso 4 lá em cima, e cada telhado tem um bocal apenas, se um desse bocal der problema, já era. Você transbordou aquele telhado embutido e consequentemente vai transbordar sua laje, vai arregaçar com o seu forro, suas paredes, com tudo. Então, gente, quanto menos telhado, menos platibanda, acreditem, menos dor de cabeça. Além do que, essas platibandas, elas entraram no cálculo estrutural, ou seja, só estão fazendo mais peso lá em cima, gente. Se a gente, desde o começo, não tivesse optado por fazer esse telhado embutido com platibanda, teríamos economizado até mais com ferragem da casa inteira no geral. Vocês acreditam? Como uma coisa vai meio que puxando a outra? Dá zebra, né? E agora vamos para o nosso terceiro erro aqui da obra, gente, que tem a ver aqui com as nossas 2 lajes, tá? A primeira aconteceu porque o nosso caminhão de concreto, ele atrasou demais. Ele estava marcado para 1h da tarde, chegou aqui às 3h30, 4 horas, né, amor? E a gente teve que bater essa laje super correndo, gente. Então, assim, deu para desempenar a laje? Deu para deixar ela lisinha, arrumadinha? Não deu, gente. A nossa laje ficou cheia de bacias, desregularidades. Coisas que na época a gente não tinha noção, mas que você gasta depois para regularizar, porque você tem que vir depois com o contrapiso. Porque essa laje, que é a laje lá de baixo, é o piso aqui de cima, então a gente ia ter que vir e regularizar ela. E aí tá bom, essa laje aqui ficou um desastre, né? Eu vou ver se o Anderson tem alguma foto para ele colocar aqui para vocês. E a gente foi bater a laje lá de cima também. A nossa falta de experiência fez com que a gente não percebesse que o concreto estava muito grosso para poder bater a laje. O que acontece, gente? Concreto muito grosso, ele fica muito difícil para você alisar ele, né? Poder fazer o manuseio dele. E nas 2 lajes a gente não conseguiu achar o caminhão lança. Foi tudo com mangueira. Então acabou ficando um pouquinho mais difícil. A gente não teve muita experiência para conseguir deixar a laje lisinha. Então nas 2 lajes a gente teve bacias, teve desregularidade e tivemos que gastar com contrapiso para poder regular, né? Se fosse hoje, a gente já ficaria mais esperto, já chamaria o caminhão mais cedo, né? Como a gente fez a segunda vez, já pediria um concreto bem mais fluido e deixaria a laje ali, gente, o mais lisinha possível, porque isso vai evitar que você gaste dinheiro depois para regularizar a sua laje. E, gente, é o seguinte, marcou por 1 hora, deu 2 horas, não chegou, liga e cancela, marca para outro dia. Fazer o quê? Não estraguem o sonho de vocês, ou melhor, não é estragar, porque não estragou, a gente acabou gastando para corrigir. Dá para corrigir? Dá, só que custa muito mais dinheiro. Então, assim, ligou, não vai chegar em 1 hora, vai demorar 2, 3 horas para chegar, você vai ter que bater a laje correndo, às vezes à noite no escuro sem enxergar, liga, cancela, remarca. A empresa da concretagem, ela tem que entender que ela tinha um compromisso com você 1 hora. Se eu chegar 1 hora atrasado numa consulta médica, eu não posso exigir que o médico me atenda. Então, se eles chegarem 1 hora atrasados para te atender, você não é obrigado a aceitar, entendeu? Então, assim, não é porque você marcou 1 hora que chegou às 4, você tem que fazer às 4. Não. Liga, ó, vai chegar tarde? Então já não vamos fazer hoje, vamos fazer outro dia, porque eu não vou fazer as coisas correndo. Se vocês, vamos dizer, perder um dia de obra por causa disso, eu garanto que vai valer muito a pena a longo prazo para vocês. Porque vocês vão conseguir um serviço com muito mais qualidade. Feito devagar, sem pressa, com calma, bem alisando feito. E prestando muita atenção nos detalhes, que foi o que a gente não prestou atenção. Eu lá em cima tentando fazer a vibração das vigas, né, para preencher com concretagem, com concreto. Meus amigos tentando espalhar o concreto com um rodo de cano que a gente montou aqui na hora, o nosso pedreiro da época tentando passar a desempenadeira e nada ficando 100%, justamente porque a gente tem um tempo muito limitado aqui no condomínio. Depois das 5 você não pode trabalhar. A gente ainda se matou aquele dia para terminar 7 horas da noite, porque era uma laje extremamente extensa. Então, assim, não corra, não faça correndo, faça com calma, faça bem feito.
Bom, já que a gente está falando de laje, o nosso quarto erro também está na nossa laje. Na verdade, em uma delas pelo menos, né? O que acontece? Aqui no andar de cima temos banheiros e temos varandas. Ou seja, elas não podem estar posicionadas no mesmo grau que a casa. Elas não podem estar no mesmo nível que a casa. Se não, se chove na varanda, se molha um banheiro, o que acontece? A água entra. Isso foi colocado no nosso projeto arquitetônico. O nosso engenheiro, o nosso arquiteto fez um bom serviço em relação a isso, não temos que reclamar, porque ele fez todo o posicionamento e separação de níveis. Então ele estava colocando varandas assim 10 centímetros abaixo, para não ter zebra mesmo, alguns cômodos 10 centímetros para cima, banheiros abaixo. Então ele fez toda essa separação. O que acontece? Quando ele foi entregar a planta lá para o engenheiro fazer o projeto estrutural, acho que o engenheiro comeu bola e acabou não marcando esses desníveis no cálculo estrutural da laje. Então, assim, quando você tem um projeto estrutural, ele vem marcado exatamente o centímetro em relação à rua que a laje deve ser concretada. Então, a nossa laje aqui ela foi pedida para ser concretada, acabada a parte de cima, a 3,40 metros de elevação da rua. Mas, enfim, 3,40 metros. Ele deveria ter pedido, no projeto estrutural, que esses cômodos molhados estivessem alocados 10 centímetros para baixo, que seja. Já seria o suficiente, mesmo que a gente tivesse que encher só esses cômodos, o resto a gente não ia ter que fazer alteração nenhuma. Mas ele comeu bola na hora e não fez isso. Ele até chegou a entrar em contato uma vez para tentar explicar, disse que isso daí é o pedreiro que vem na hora. Gente, vocês acham? Você gastar um horror num projeto estrutural para o pedreiro na hora ter que saber? O pedreiro não... Ah, rapaz, não ajuda, né, gente? Isso é caô. Outros montes de engenheiro aí que segue a gente aí no Instagram já veio conversar com a gente e falou, meu, abandona, engenheiro comeu bola. Não, ele vai tentar meter o Miguel ali, mas ele comeu bola, é fato. E a gente sabe que admitir um erro é difícil, então, beleza, que ele preste mais atenção no projeto das outras pessoas, e é isso que importa. Não julgo, porque eu já errei muito profissionalmente, tá? Já erro muito. Então, assim, todo mundo tem o direito de errar, mas tem que assumir o erro para fazer melhor, né, gente? Cá entre nós. Ou seja, gente, quando acontece esse erro, no caso, a gente bateu toda a laje no mesmo nível, a gente precisa deixar os banheiros e varandas no nível abaixo da casa. E o que a gente tem que fazer? Subir todo o nível da casa, que foi o que aconteceu aqui. Então, assim, a gente teve que usar, a gente até usou enchimento de argila, né, pra poder subir aqui. Quantos centímetros foi, amor? Ah, gente, contando irregularidade, contando as caídas certas, isso que a gente ainda fez um esquema de elevação na varanda e vai pôr uma paredinha no meio, para não ter que elevar tanta casa, porque senão ia dar em cerca de uns 15 centímetros. Como a gente fez essa paredinha no meio para a água da varanda não entrar dentro, que na verdade ficou esteticamente feio, mas o custo mais baixo, aí deu cerca de uns 10 centímetros mesmo de elevação. Ou seja, não precisava, essa que é a realidade, não precisava de tanto. Era só ter dado desnível nas áreas certas da laje. E aí você ia ver tipo uma laje batida aqui e outra laje batida aqui. Gente, isso é o certo. Bater laje inteira no mesmo nível, tá errado, não pode. Na verdade, não pode pra sobrada, né, amor? Quando em cima, você vai desculpa, ter... gente, eu acabei sendo muito radical. Não pode se você vai ter áreas molhadas ou molháveis, no caso, banheiros e áreas externas como as varandas, né? Isso, então já fica a dica aqui pra vocês que vão construir sobrado, na parte de cima, se atentem com a laje pra ela não ficar toda no mesmo nível e você ter que subir todo o contrapiso da casa. E agora, gente, vamos para o quinto erro, que com certeza aí, Anderson, a gente vê a maioria das pessoas que vão construir cometem o mesmo erro que a gente cometeu. E esse é um erro mais caro que pode ter na obra, que é a mão de obra. Qual que foi o nosso erro? O nosso erro foi achar que um pedreiro, um empreiteiro, seria capaz de executar a nossa obra, né? E por que a gente achou isso? Gente, porque o meu pai fez assim, ele foi construir a casa dele e deu na mão do pedreiro. O pai do Anderson também fez assim, foi construir a casa, colocou na mão do empreiteiro. Então, o que tinha na nossa cabeça? Vamos construir uma casa, vamos procurar um pedreiro, né, um empreiteiro para fechar a construção da nossa casa. E foi o que a gente fez. E esse foi um erro que a gente cometeu, que quase custou toda a nossa paz aqui da obra e muito dinheiro. Muito. E quase fez com que a gente desistisse de construir.
Mas calma, eu vou contar a história pra vocês, pra que vocês entendam o que aconteceu com a gente, pra que não aconteçam com vocês também e que vocês não sejam mais um dos nossos amigos, nossos colegas, alguém que a gente encontra no meio da rua e que fala, nossa, obra dá trabalho, obra dá dor de cabeça. Porque não dá, gente, calma. É só saber fazer a escolha certa e não errar nisso, não errar logo no começo. Gente, quando a gente entregou nosso projeto na mão do pedreiro que ia fazer a casa na época, ia fazer por empreita, na verdade, a casa na época, o primeiro passo, com certeza, é a marcação do terreno. Ou seja, você tem que fazer o gabarito, né, que é toda a marcação lateral, né, como se fosse um caixote de madeira, para puxar paredes, para puxar linhas, e essas linhas fazerem as marcações no terreno, de onde vão ser as estacas, as brocas, as sapatas, enfim. E no primeiro dia de obra, a gente entregou os projetos na mão dele, assim que o gabarito já estava montado, e eu falei, você sabe fazer com base nos projetos? Pode ficar sossegado. Manjo tudo, sei ler, sei entendo como que funciona, onde que é cada coisa aqui do projeto. Eu falei, não, beleza, porque projeto estrutural, cara, vou falar a verdade pra você, eu olhei e não entendi nada, é muito complicado, você sabe? Sei, pode ficar sossegado. E beleza. E eu entreguei tanto o projeto estrutural como o projeto arquitetônico, né? Para ele se baseando também, porque é legal você ter um desenho da casa para conseguir enxergar o formato. Chegou no fim do dia, gente, quando a Thaís entrou aqui, ela falou, nossa, amor, rapaz, eu acho que a garagem tá um pouco pequena. Eu falei, amor, deve ser coisa que a gente não consegue enxergar muito bem, porque tá na terra, né? Depois de pronto você vai ver, vai ficar muito grande. E a gente foi entrando, eu falei, nossa, amor, mas se for ver bem mesmo, essa porta ajeitada também tá pequena. E olha aquela portinha ali, a área do gourmet. Rapaz, aquela porta de 4 metros parece que tem 2. Não é possível, isso aí não pode estar certo. Eu acho que essas marcações não estão muito boas, não. A gente ri agora, mas... Ai, meu Deus. No dia a Thaís chorou, né? No dia a Thaís até chorou, tá rindo agora, né? Aí, beleza. Seguindo. Aí a gente foi passando, viu que tava tudo marcado errado. Aí eu falei, papai do céu, isso aqui não pode estar acontecendo. Isso aqui é um pesadelo. A casa do meu pai que eu acompanhei, a gente foi passado para trás tantas e tantas vezes por pedreiro, por pintor, por todo mundo. A gente tinha tanto medo disso acontecer de novo, que quando a gente percebeu que a pessoa que a gente tinha escolhido não tinha o conhecimento necessário para fazer execução sozinha, a gente entrou em desespero. A gente... Não, você lembra? Mas o que a gente faz? E agora? A gente não vai mais construir, porque todo mundo constrói errado. Todos os pedreiros que a gente viu construir só faz tudo errado. O que a gente vai fazer agora? Eu falei, não, amor, não tem condição. Tem condição. Mas calma, gente, que foi a partir daí que o Lar Cabral nasceu. Nesse dia que a gente chegou desiludido, desolado, a gente tava ali triste na verdade, lá não, aqui. Aqui na obra. Aqui na obra, no nosso terreno. Um cara que ia começar a construir um sobrado aqui na rua também, mas ali um pouco mais para baixo, chegou para mim e falou, ô alemão, beleza? Cara, deixa eu falar para você, vai demorar um tempo ali para os caras ligar a obra ali, a empresa aqui da cidade fazer a conexão de água. Será que você não pode emprestar uma água aí pra gente já começar dando andamento na obra e tudo mais, para não ficar parado? O dono ali da obra já quer dar uma agilizada boa, e você sabe como é essa parte burocrática daqui da cidade enrolada, né? E eu falei, cara, pode ficar sossegado, velho, pega a água aí, não tem problema não, isso aí é o de menos. E falei pra ele pegar a água. Eu falei, cara, deixa eu fazer uma pergunta pra você, quem que tá acompanhando a obra lá pra você? Quem que vai fazer acompanhamento e tal, como você é pedreiro? Ele falou, não, rapaz, eu sou engenheiro, eu que vou tocar a obra toda lá. Eu falei, papai do céu, ó minha grande chance. Eu falei, então, deixa eu perguntar já, deixa eu tirar uma dúvida aqui com você. Cara, eu tô com um projeto aí estrutural, mas não dá pra entender nada, eu acho que tá meio difícil. Vou pegar pra você dá uma luz aí pra mim. Aí eu peguei o projeto pra ele, mostrei, ele falou, mas beleza, o que você quer saber? Gente, peguei o projeto assim, ó, olhei pra ele e falei, dá pra você me ensinar tudo? Não sei nada. Isso aqui pra mim é um negócio impossível, não tô entendendo nada. Aí ele falou, rapaz, alemão do céu, vem cá, deixa eu te falar, ó. Vou te ensinar de um, você vai pegar de todos, porque é muito fácil. Tá vendo isso aqui? Significa ferro. Tá vendo isso aqui? Significa quantidade de ferro. Tá vendo isso aqui? Significa posicionamento de ferro. Tá vendo isso aqui? É comprimento e altura. Enfim, o cara me deu uma aula de como ler um projeto estrutural. Ele me ensinou o que era cada coisa num projeto estrutural.
E aí, com isso, gente, o Anderson, a gente veio conferir, né? E a gente veio ver aqui a obra. Tava Tudo tudo errado. A gente achou que tava errado. Mas depois do Anderson entender onde ficavam as estacas, o que era estaca dupla e onde ia os blocos de coroamento, né, amor? Nossa. Aí a gente entrou em desespero mesmo. O que tava tudo ao contrário, pra vocês terem ideia. A gente tem bloco de coroamento, não é sapata, mas vamos dizer que é uma estrutura muito grande armada, de concreto armado, que talvez vocês possam achar que é uma sapata. Então, só para vocês entenderem a diferença. É uma estrutura muito grande de concreto, que a nossa tinha 50 centímetros por 1,5 metro quase. E o posicionamento delas estava em cima de duas estacas, ou seja, tinha uma estaca aqui de 5 metros de profundidade e outra estaca aqui de 5 metros de profundidade. O que estava marcado na obra era uma sapatinha assim de 50 centímetros com uma broquinha no meio. Vocês têm ideia, como estava tudo ao contrário. E aí que a gente começou a entender o que é estaca dupla e por aí vai. E foi aí que eu entendi que, na verdade, a culpa não era do cara que eu dei para construir. A culpa era minha, cara. O cara, ele manja tudo que vocês imaginam, assim, de parte de pedreiro. Argamassa e tudo mais, e assentamento de bloco, chapiscar, rebocar, colocar piso, beleza. É o serviço do quê? Do pedreiro. E o engenheiro não vai saber fazer isso. Mas esse serviço mais técnico, como mesmo a alocação de pontos tão importantes e a leitura desses projetos, cara, não é obrigação do pedreiro saber. Como que eu posso pedir para um pedreiro fazer a leitura de um projeto estrutural? Gente, não é menosprezando não, porque eu tenho grandes amigos que inclusive jogam bola comigo, que são pedreiros. Eu adoro eles e a gente tem uma amizade muito grande. Quem está construindo aqui a nossa casa é um grande amigo meu. A gente tem uma consideração gigante por ele e não é menosprezando o trabalho de pedreiro. E eles são essenciais para o levantamento da casa, que é o serviço que eles sabem fazer. É a profissão deles. Não tem como eu falar para um cara que tem a profissão de levantar uma casa para ele me fazer um estudo de uma planta estrutural que tinha mais de 10 folhas desse tamanho aqui. Principalmente porque às vezes você precisa compatibilizar, né, a planta arquitetônica com a estrutural. E, gente, a maioria, acho que grande parte dos pedreiros, e até pode entrar aí no mérito de mestre de obras, pode ser que não seja, que não saiba fazer. Ah, mas Thaís, tem um pedreiro que eu conheço que saiba. Pode ter também, gente. Quem estuda vai conseguir saber. O Anderson não conseguiu ler a planta estrutural, mas a maioria, infelizmente, não sabe. E aí acontece um monte de erros. A gente tem até uma casa aqui no condomínio, que a gente não pode falar onde que é, mas que tem uma garagem que não cabe carro. Vocês sabem o que é ter uma garagem que não cabe carro? Por que que tem uma garagem que não cabe carro? Porque o profissional marcou errado. A fundação marcou errado as paredes e fez um projeto diferente do que a pessoa tinha colocado. Aí você imagina, a pessoa tem A gente passa na frente dessa casa aqui do condomínio, né? E a gente fica triste pelo dono da casa, né? Mas a gente fica imaginando a frustração dele, né? De ter uma garagem, a pessoa até coloca plantas lá, porque não cabe carro. E é complicado, gente, é muito complicado, porque a nossa casa é nosso sonho. Imagina você, nossa, eu sempre quis ter uma cozinha grande, vamos supor, tá? E aí você vai lá, sua cozinha tá pequena, porque não foi marcado errado. E, gente, pra desfazer esse erro, é quase que não dá pra desfazer, você tem que fazer outra fundação. Exatamente. E fundação é muito caro, fazer outro baldrame, outro... Gente... Não, só pra complementar, aqui mesmo... Ixi, ia quase falando o nome, esquece, gente. Não, aqui também, amigo nosso construiu a casa, vamos dizer, levantou todas as paredes, ia bater laje, os trilhos da laje estavam posicionados. Chegou uma notificação do condomínio falando para ele quebrar a parede da fachada, porque ela estava invadindo o recuo frontal do condomínio em 1 metro. Gente, o baldrame dele foi batido 1 metro para frente errado. Para ele não sair quebrando a casa toda e desmanchar, bem dizer, demolir, o que ele fez? Abriu mão de um cômodo. Então, assim, um cômodo dele, que era um quarto, que era para ter 3x3, hoje virou, bem dizer, um escritorinho, é um corredor. Tem 2x3. Por quê? Porque jogaram a casa para frente. Jogaram a casa para frente. E não pode. Imagina assim, sua casa invadindo 1 metro a calçada. Não tem como, a prefeitura não aceita. Então, é impossível. E foi o que aconteceu. E, gente, não só esse caso, como existem diversos outros casos aqui mesmo no condomínio, na cidade, acho que no país. Muitos casos, muitos. A gente conversando, acho que até anteontem com um conhecido aqui também, falou,
Cara, erraram em 80 centímetros meu baldrame. Na garagem verdade. também, né? Erraram. A gente joga uma casa pra frente e pra trás. Não nesse condomínio que a gente mora, mas em outro condomínio aqui É. perto. Erraram em 80 centímetros o baldrame do cara. E aí, o que você faz? Você quebra o baldrame, você remove as brocas ou você dispensa o cômodo? É Gente, complicado, gente. Então fica aqui nossa dica. Aí você fala assim, tá bom, Thaís, então o que que eu faço? Eu não quero aprender a ler a planta e tudo bem, e você vai ser o dono da obra, mas o que que você faz? Contrate um profissional. Pelo menos, gente, sabe, tipo assim, pelo menos nessa fase. Porque essa fase de marcar baldrame, de fazer o projeto, é muito importante. Vale muito a pena, gente, muito a pena mesmo. E nas outras fases também, na laje, sempre que você precisar de uma coisa mais técnica, chame o profissional. Ele estudou, né? A maioria deles são bons e eles vão conseguir te ajudar, tá bom? Não confie. Ah, aí eu vou entrar na história de novo, gente. Vai ficar grande esse vídeo, mas não tem como. não tem como. A gente vai ter que falar. Tudo errado. Tudo errado. A gente tem que falar dos erros, mas tem que explicar o porquê, né? É por causa disso que muita gente fala que obra dá dor de cabeça. Que fala, ah, não, obra. Não é, gente, é fácil. Na verdade, construir é muito fácil, assim, pra quem entende, né? É fazer uma coisa, construir é muito fácil. Só que você entregar uma construção na mão de um profissional e achar que ele vai conseguir fazer tudo, impossível. não vai. Gente, o básico que tem que ter numa obra, o básico é você ter um mestre de obras e uma pessoa para gestar a obra, faz a gestão da obra. No caso, sim, pode ser o engenheiro ou pode ser você mesmo, se você tiver interesse em aprender e tá lá acompanhando todos os dias. Mas sem um mestre de obras e uma pessoa que vai fazer a gestão da obra, não dá certo, gente. É muito complicado mesmo. E ao final da obra, a casa pode até sair, mas vai ter muitos problemas no decorrer e vai ter sempre aquela sensação. Nossa, como obra dá trabalho. Nossa, detesto obra. A gente aqui, de verdade, a gente de coração limpo. A gente ama o que a gente faz. Hoje eu sou apaixonada, a Thaís é apaixonada por obras. Eu sou louca pra construir outra casa. Não, a gente já quer terminar isso pra começar de novo, pra começar outra, ou quem sabe de alguém que aparecer também precisando de ajuda. Então, gente, de verdade, é muito, muito legal você ter esse acompanhamento. E se você não puder pagar por um acompanhamento, faça o estudo. Se eu conseguir aprender, se a Thaís conseguiu aprender, vocês também conseguem. Não deixem a parte técnica para o seu pedreiro resolver. Ele pode não saber o que está fazendo. E, gente, ele vai falar que sabe para não perder serviço. Como que ele vai falar, ah, não, isso daí eu não sei fazer, não. Então, não quero. Que foi o que aconteceu aqui com a gente, né? Nosso profissional falou que sabia para não perder o serviço. Ele ia tentar fazer, mas ele ia tentar errado. Então, assim, a gente quase que o Lar Cabral fica do avesso, gente. Vocês estão entendendo? Tá do avesso, né? É verdade. E para complementar, foi por isso que o Lar Cabral nasceu. Porque a gente disse que ia aprender tudo, ia compartilhar tudo que a gente sabia no YouTube. Inclusive valores, porque é uma coisa que a gente não achava de jeito nenhum, valores de obra. Então, por isso que o Lar Cabral nasceu. E principalmente também porque, né, amor, a gente falou assim, não, eu não quero mais ser passado pra trás. Hoje a gente tem internet que ajuda muita gente, a gente é cara de pau, então a gente pergunta pro mestre de obra, a gente pergunta pros engenheiros, que são muito essenciais também, são muito importantes, ajudam demais a gente aqui. E a gente falou assim, nunca mais a gente vai ser passado pra trás. Lógico que às vezes acontece, né, amor? Mas assim, a gente estuda hoje pra isso, né? E tenta passar pra vocês, pra que vocês também não sejam passados pra trás e que a obra pra vocês não seja uma experiência ruim. Bom, então esses foram os nossos 5 grandes erros aqui da obra. Acredito que vão ter mais até o final da obra. E a gente com certeza vai fazer outro vídeo relatando esses erros para vocês. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal que tá aqui embaixo. Mas não deixe de ativar o sininho, porque toda semana lançamos 2 vídeos novos falando sobre obras. E não se esqueçam também, gente, de seguir a gente lá no Instagram, @lar.cabral, porque lá a gente tem atualização diária da obra e vocês acompanham a gente de pertinho, gente. Um grande beijo. E até o próximo vídeo.